Agoilê. Eu sou menino de 12 anos, quando eu prometo, camarada, eu não engano. Cheguei agora, eu vim andando, uma semana para mim parece um ano. Eu sou menino de 12 anos, quando eu prometo, camarada, eu não me engano. Cheguei agora, eu vim andando, uma semana para mim parece um ano. Seu boiadeiro por aqui choveu, seu boiadeiro por aqui choveu. Choveu que água rolou, foi tanta água que meu boi nadou. Meu nome é Luiz Rufino e eu sou filho de seu Luiz, Dona Maria da Penha, neto de Dona Francisca, seu Humberto, seu Manel Rufino, Dona Neuzinha e bisneto, seu Antônio Rufino. Seu Antônio Rufino foi um dos maiores vaqueiros da região que meus pais nasceram. Eu nasci aqui pertinho, nasci aqui no bairro do Estácio e fui muito pequeno ainda para um lugar chamado Madureira. Eu padeço de uma espécie de madureiracentrismo, então eu acho que Madureira explica todas as coisas do mundo. Mas eu quero falar da terra dos meus pais. E eu queria convidar vocês a fazer um exercício de tentar escutar a terra. A família dos meus pais é uma família de vaqueiros. Meu pai foi uma criança criada para ser vaqueiro. Meu avô foi vaqueiro. Meu bisavô foi vaqueiro. Meu tataravô foi vaqueiro. E até onde eles me contaram, todo mundo foi vaqueiro. O que eles não me contaram não me importa. Uma outra banda da família era uma família de roça, de lavradores, gente que mexe com a terra. E meu pai veio muito cedo para o Rio de Janeiro, né? Ele até fala que eu sou uma espécie de cearoca. Eu acho isso interessante. Um cearense nascido no Rio de Janeiro. Meu pai passou 30 anos sem ir à terra onde ele nasceu, né? Um dia, minha avó vem e diz o seguinte: eu vim, eu não volto mais, agora você que vá. E a gente achou que era prudente ir, né? Fomos ao Ceará e eles são de uma região que é o pé da Serra da Ibiapaba, já chegando próximo ao sertão do Canidé, uma encruza entre o pé da serra e o sertão. E quando meu pai chegou, a comunidade fez uma festa para ele, né? E essa comunidade de gente da roça, de gente da lida com o gado, fez uma festa e ia dar um boi para a comunidade. E no dia seguinte que a gente chegou, ia ter a tal pega do boi. Eu, com uma carcaça madureirocêntrica, jamais sabia o que era uma pega do boi, mas eu fui. E cheguei lá, vocês pensem um cenário, cor desse fogo. Aquela coisa do sertão que o céu encosta com o chão, e muitos homens, meninos, cavalos, cachorros, velhos. Na verdade, só tinha um velho. E quando a gente chegou, eu perguntei, cadê o boi? Quando eu perguntei, os homens montaram em cima dos cavalos, outros correram, os cachorros correram, subiu uma poeirada, e eu fiquei para trás, obviamente, eu não tive condições de correr, né? Olhei para o lado, procurei meu pai também não estava. E aí eu ouvi um velho gritando assim: ei, seu moço, você que assim como eu, que não conseguiu correr atrás do boi, venha para cá. E eu olhei para trás, assim, da distância para aquele dendezeiro ali, tinha um alpendre e um velho se balançando numa cadeira. Eu fui, tem uma coisa que eu aprendi no terreiro, sentei no chão, né, do mais velho, e esse velho, cego de um olho, que na minha cabeça eu já imaginei que fosse uma pega nessa mata, atrás de boi, um chapéu de couro curtido de sol
e uma bengala de jacarandá que ele batia no chão e falava, "Hey, boi!" E ele falou assim, "Seu moço, você está vendo o boi?" E eu falei, "Não, senhor." Ele falou, "Ô, seu moço, olhe para a mata que você vai ver o boi." E eu olhava, não via absolutamente nenhuma folha verde. Ele falava assim, "Ei, moço, você viu o boi? Você catou o boi?" E eu falava, "Não, senhor." "Pois olhe para dentro da mata." E dava uma pancada com a bengala no chão e me dava uma catucada assim que começou a me dar uma agonia, aquela coisa e tal. Ele falava, "Olhe para dentro da mata, seu moço, preste atenção, cate o boi." E ali ele emendava com a boi, "Ê, boi, ha!" E ora vinha com, "Olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo, olha para aquele balão multicor, que lá no céu vai subir." "Ê, boi, seu moço, você está vendo o boi?" "Não, senhor." "Você está vendo o boi, seu moço? Olha para dentro da mata." "Não, senhor." E aquele negócio foi me dando agonia, com uma espécie também de mandingaria, e eu fui ficando com raiva do velho, e até que, entre um olha para a mata, cate o boi, toma uma bengalada, teve uma hora que ele falou assim, "Seu moço, você está vendo o boi?" "Não, senhor." "Olhe para dentro da mata." E aí, eu fiz esse movimento aqui, gente. Que mata! Quando eu falei que mata, ele catou a bengala no chão e me olhou com o olho cego. Rapaz, ele falou, "Ora, seu moço, o senhor não está vendo a mata?" Eu falei, "Não, senhor." Aí ele falou, "Pois olhe para o chão." Cá estava eu, em vez de fazer isso, fiz aqui. "Seu moço, você vê o rasgo no chão?" "Sim, senhor." "Você vê a fenda no chão?" "Sim, senhor." "Você vê a veia do chão, seu moço?" "Sim, senhor." "Pois lá está a mata, seu moço. Entre para dentro do chão que você vê a mata." "Seu moço, tudo aqui é mata, seu moço. Não é porque o senhor não vê que a mata não deixa de existir." Naquele momento, eu levantei a cabeça e os homens vinham com o boi, com as crianças, com os cachorros, com os cavalos. E uma cena de filme, né? E quando eu olho para ele, ele levanta e dá um aboio. "Ê, boi!" E eu fiquei com aquele troço. Hoje não, né? Quando eu recebi o convite de Ana, Ailton, da organização desse ciclo, e eu fiquei assim, é um convite irrecusável, mas eu falei, o que eu vou contar, o que eu vou falar, né? E eu tenho ouvido muito o Ailton, não sei se a Ailton está por aí ainda, mas sobre esse exercício de suavidade em tocar o chão. Tem um detalhe que eu não falei, eu sou professor, né? E eu tenho, nas minhas cismas com a educação, pensado que nós devemos exercitar uma espécie de aprendizagem de uma gramática de chão, uma gramática telúrica, para se aproximar disso que Ailton tem chamado de uma espécie de parentalidade com a terra, com o todo, uma espécie de aliança afetiva que diz sobre uma possibilidade de cuidado diante do trauma, do assombro, né, do quebranto colonial, brancocêntrico, moderno ocidental, essa esculhambação que diz que a gente é diferente da terra, diferente da palmeira. Eu frequento uma escola que é uma palmeira. Aprendo muitas coisas com os caroços da palmeira. E aí, tempos depois,
andando na região que meus pais nasceram, eu conheci um outro vaqueiro. E a gente bateu um papo, papo vai, papo vem. E eu, encantado com a rítmica dos aboios, falei para ele o seguinte: vocês não achem graça não, porque é um pouco ignorante, mas eu falei assim: ei, moço, esse negócio aí do senhor fazer aboio, o senhor conversa com boi? E ele falou assim: ora, deixa de bestagem, já viu o homem conversar com boi? E eu falei assim: ora, conversar eu nunca vi, mas eu estou vendo que você fala e ele lhe entende. Ele falou: mas é lógico que entende. Eu falei: mas como é que é esse troço, que você não conversa, mas você fala e ele entende? Ele falou: ah, seu moço, é porque a gente conversa com a terra. Eu converso com a terra, eu falo a língua da terra. E o boi também frequentou essa escola, é alfabetizado nesse troço. E aí ele fala de cá, eu falo de lá, a gente não se entende, mas a terra vai comunicando. Como se fosse uma espécie de cabaça, caixa de ressonância, que com o corpo comunica a experiência. E aí, esse senhor vaqueiro me disse o seguinte: somos parentes da terra, meu filho. E aí, eu, como um cearoca, todo nordestino que eu encontro, seja numa feira, seja numa portaria, seja na sala de aula, seja onde for, quando tem oportunidade de afinar uma prosa, ele diz o seguinte: ei, seu moço, você é parente da terra? Como se todos fizessem parte de um contingenciamento, né, que migrou, que de uma certa forma está presente nesse país como um todo, mas aqui nesse lugar chamado Sudeste foi muito massacrado por uma violência colonial que faz com que a gente não perceba a quantidade de gente irmanada com a terra, irmanada com a mata, irmanada com o olho d'água, irmanada com bicho. E eu queria, para fechar, falar o seguinte: uma das principais revoluções que aconteceu nesse país, revoluções guerreiras, mas também uma espécie de revolução cognitiva, uma espécie de revolução poética, uma revolução política, porque poética e política não se desassociam, ela é nomeada como virada da mata. Virada da mata. Isso que Verônica contou antes, a partir da saga dos Ibedis, como uma espécie de drible na morte, e não um drible necessariamente em Iku como um orixá, mas em Iku descacetado, Iku fora de si, Iku aquebrantado por essa espécie de rompimento dos ciclos. Esse povo que fez a virada da mata entendeu isso. Entende isso. Porque entendeu que em uma situação de morte, teve que dobrar a vida, teve que se multiplicar, teve que transbordar essa dimensão muscular, sanguínea, óssea, para se inscrever como uma poética, uma política da vida como encantado. E aí há uma defesa que a gente tem feito em parceria, mas que remonta à virada da mata. O contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é o desencante. Pensar o desencante como uma esfera de uma política de quebranto para com os múltiplos viventes que habitam essa mata. A gente está na mata, minha gente. Zum, 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 oh, oh, oh. Zum, 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 oh, oh, oh.
não toca fogo na mata, a mata tem morador. Firma o ponto e viva Angola, que folha seca chegou. A mata tem morador. Os 4 cantos da mata tem morador. Nós, como praticantes dessa mata, que mesmo sem enxergar, ela não deixa de existir, nós temos que minimamente honrá-la com palavras de força, com rito, com alegria, com festa, com uma capacidade menina, velha, encantada de inscrever a vida como um ciclo de continuidade. Eu queria pedir licença a todo mundo aqui presente e aos moradores desse lugar para a gente cantar para subir, né, Ana? Para a gente, de uma certa forma, fazer essa gira girar, entendendo que ela não se encerra, porque ela não começou com a gente. Cadê o meu povo do tambor? Meus pais, Ogã. Os tambozeiros. Adeus, povo bom, adeus, adeus, que eu já vou embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou embora. Adeus, povo bom, adeus, adeus, que eu já vou embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou me embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou embora. Bom dia, gente. Muito axé para todo mundo. Rufino chamou, né? Então a gente vem marcar os nossos ancestrais. Quem traz a gente até as nossas próprias pernas. Sendo que a gente é sempre carne da perna de outro, não é isso? E muito mais. Olha para o céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha para o céu, meu amor, eu vou. Veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite. Havia balão no ar, shot baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou. Meu coração, a fogueira. Canto pra poder viver, oro em canção. Canto pra libertar qualquer prisão. Tá na cara, quero ver a vibração. Toma conta o tambor, meu corpo aberto, todo sabor de sol na pele, de escaver de som. Vem, vem na roda, quer saber? Calça de chão, oi seu ara, orum, aie.
sem divisão, vem ver o velho brincar, filho ensinar. Veja aqui, minha gente, esquecer dor do suor gerar. Olhar seus olhos sem razão, nem sei teu nome. Entrar na roda é dar a mão, fazer irmão com um coração de correr. Vou com você e não temo mais ter medo da vida. Seu caio me abraça, seu corpo canção. Tá na cara, quero ver ar aberto na E, sem divisão, ver vida livre vencer, ver dor morrer, se fazer irmão, de mão, irmão, de mão, irmão. Se fazer irmão.